com ele, é outra importante figura que passou pelo golpe e teve a sua vivência também. Nós estamos na linha com o deputado estadual do PMDB, Edson Andrino. Deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes aí. Uma boa segunda-feira para todo mundo. Bem, deputado, nós estamos aqui fazendo uma memória. Eu quero começar com o senhor, a gente vai tratar de outros assuntos, mas o que fazia o Edson Andrino aqui na ilha quando estávamos diante deste golpe militar, hein, deputado? Bom, em 64, eu ainda não estava muito envolvido com a questão política. Tinha alguns amigos que estudavam comigo que eram mais envolvidos. A partir de 66, 2 anos depois da ditadura militar, do golpe, eu acabei me envolvendo com política. Me filiei no MDB quando foi criado, no mesmo ano que o partido foi criado. Porque na realidade, o adicional número 2, ele extinguiu os partidos políticos existentes e criou 2 partidos, a Arena e o MDB. Um era o partido do senhor e outro partido do senhor. Na realidade, o PMDB foi criado para não dar certo, para dar uma fachada de democracia. Mas com o andar do tempo e a revolta da população, todas as grandes manifestações do Brasil contra a ditadura foram canalizadas via PMDB. Então depois eu tive uma participação muito efetiva, fui preso em Biúna, no Congresso da UNE, e algumas vezes aqui em Florianópolis. Aí disputei uma eleição de vereador em 66, já tinha disputado, voltei a disputar em 72 quando me elegi, e por aí foi, entende? Então foi um período muito triste da vida nacional, e é bom que a gente relembre e comemore no sentido de não voltar mais, entendeu? Porque hoje a geração nova que não conhece, porque os militares, era um período muito triste, onde você não podia falar na tua rádio o que você bem entendia, a imprensa era censurada, os estudantes, em função do decreto do adicional, não, do decreto 477, eram proibidos também de criar os seus DCEs, as suas entidades representativas. Então foi um momento muito triste da vida nacional. Agora, o deputado, ainda sobre o golpe, acho que todo mundo que passou por ele tem uma lembrança pessoal sobre coisas que aconteceram naquela época. O que é que o senhor lembra mais efetivamente em relação à ditadura, que o senhor tenha passado pessoalmente por esta experiência, hein? O que lhe lembra? Um fato que repercutiu muito, que eu tive uma participação efetiva e também tive consequências, inclusive físicas, foi quando eu fui preso no 30º Congresso de Biúna, em São Paulo. Fui transferido para o presídio Tiradentes com outros estudantes do Brasil e de Santa Catarina. Ficamos lá um bom período e depois fomos transportados para Florianópolis. Em função disso, eu era funcionário público federal, fui demitido sumariamente e aí você tive dificuldades de conseguir outros empregos, porque você, apesar de eu nunca ter pertencido ao Partido Comunista Brasileiro, mas na época todo mundo que era contra a ditadura, que não concordava com a violência, com a falta de liberdade, era taxado de comunista. Não foi o meu caso, né? E também eu acho que esses foram os fatos negativos, o que mais me marcou, além de outras prisões aqui em Florianópolis, e também muitos companheiros meus que sofreram muito, foram muitos torturados, que morreram em consequência dessas torturas, né, como sequelas que ficaram e tal. Mas o fato que eu digo positivo é que depois da ditadura, assim que estava acabando a ditadura, né, eu fui primeiro prefeito eleito no final depois que o povo de Florianópolis pôde votar para prefeito, foi em 85, depois de 23 anos de prefeitos nomeados, eu fui o primeiro prefeito eleito da capital dos catarinenses. Muito bem. Bem, deputado, vamos voltar então agora para este 2014 aqui. Nós estamos diante aí de uma nova eleição em outubro, eleição geral, e o PMDB, o seu partido, está diante de um desafio, né? De uma encruzilhada. Ficar ou não ao lado do governador e do PSD nesta eleição.
O que lhe parece esta decisão que o partido irá tomar agora no dia 26 de abril, numa pré-convenção? Qual é a sua posição e o que o senhor está achando deste momento? Ô Marcelo, eu tive uma posição bem clara na sucessão do Luiz Henrique. Eu, naquele momento, eu achava que o candidato do PMDB, o Luiz Henrique, foi governador por 8 anos e foi um bom governador. Eu achava que o candidato que deveria suceder ao PMDB, ao governo do PMDB, teria que ser um candidato do PMDB e não um projeto e que buscaria outra candidatura de outro partido. E não era nada contra o governador Colombo, que eu sempre tive um bom relacionamento de amizade e uma admiração muito grande por ele, mas era uma questão política. E por incrível que pareça, eu fiquei quase que falando sozinho naquele episódio. Os próprios líderes que comandam hoje esse movimento pela eleição, pela candidatura própria, que vou citar dois, o Dário e o deputado Mariani, votaram para que o Colombo fosse o candidato do PMDB na coligação. Eles não votaram na candidatura do PMDB, que estava colocada como alternativa, que era a minha candidatura, e fiz 33% dos votos naquela oportunidade. Então, esse projeto que foi feito, que eu acabei depois, que eu não passou a candidatura própria, eu acabei me engajando nesse projeto, participei da eleição do Colombo, fui líder do Colombo na Assembleia, hoje o líder do Colombo é o Aldo Schneider do PMDB. O PMDB tem um vice-governador, o PMDB tem várias secretarias importantes. Aí eu te pergunto, como é que tu vai pular do avião agora e dizer que não tem nada com o comando dessa aeronave? Né? Que a saúde não é problema nosso, que a Secretaria de Transporte, eu estou dizendo duas que o PMDB tem um secretário, não é problema nosso. Como é que você vai reclamar? Você vai disputar uma eleição contra o governo, contra nós mesmos, e reclamar do governo? É uma coisa complicada. Eu acho que esse projeto, ele não é um projeto que se encerrou agora, entende? Eu acho que é um projeto que ele tem continuidade no mínimo por 4 anos, entende? Que é o direito do governador se reeleger. Eu acho que a gente tem que fazer é amarrar esse projeto para 2018, entende? Para o PMDB ter uma candidatura própria. Agora, eu vejo isso com muita dificuldade, muita complicação. E ainda que eu acho uma situação mais grave, porque o grande parceiro, né, dessa coligação, dessa aliança, é o PMDB, que é o maior partido do Brasil, né, e é o maior partido de Santa Catarina. Se você sair do governo agora, o que acontece? O governador, o Colombo, para se ele se reeleger, ele vai buscar outros parceiros, né? E que provavelmente vão ser os nossos grandes adversários históricos, que aí estão loucos para entrar no governo. Tá? Então eu te pergunto, o PMDB fez um projeto para devolver o governo para aqueles que nós queríamos tirar do governo. Não, então eu acho, sabe, que tem que ter consenso, né? Tem que ter a cabeça no lugar, não dá para cuspir no prato que a gente está comendo. Nós somos o governo, nós estamos no governo, e fazer um projeto para 2018. Além do mais, eu acho que o governador Colombo, juntamente com o Eduardo Moreira, que é o vice-governador, e a estrutura do governo, tem feito um bom trabalho por Santa Catarina. Sabe? Tem aplicado bastante recursos, tem sido parceiros de prefeituras, de todas as prefeituras indistintamente do PT, do PMDB, de todos os partidos que governam esses municípios. Então agora é hora de repensar isso aí, mesmo porque o PMDB vive muito mais as turras com a Dilma lá em Brasília, né, com o tratamento que a Dilma dá, toda hora ameaçando, criando blocos de independência do governo, do que em Santa Catarina com o governador Colombo. E lá em Brasília, os que querem candidatura própria aqui não se rebelam contra o governo do PT para pedir candidatura própria a presidente da República. Então é uma contradição muito grande de algumas lideranças do PMDB que estão nesse projeto aqui no Estado pela candidatura própria. Eu particularmente acho que tem que usar a inteligência, o bom senso, entende? Porque o povo não vai engolir o discurso de uma candidatura própria do PMDB criticando o governo, entende? Então nós queremos colocar os nossos adversários históricos no governo
que a gente continuar com essa teoria louca da candidatura própria agora. Eu digo agora, porque o momento era na sucessão do Luiz Henrique. E o momento vai ser em 2018. É o meu pensamento. Uhum. Agora, o deputado, e nessa coligação nova que vem vindo aí, mantendo-se o PMDB junto ao PSD, nesta alternativa que estamos vivendo aí, a presença de Juarez Ponticelli como candidato ao Senado, como é que o senhor enxerga isso, hein? Bom, deixa eu te falar uma coisa. O PMDB é uma coisa histórica, né? Eu vou te dar um exemplo. Aqui em Florianópolis, o PMDB sempre teve, historicamente, como grande adversário o Esperidião, em Santa Catarina. Isso não é pessoal, é político. Em 82, quando o Jai se disputou com o Esperidião a mim, foi uma das eleições mais disputadas, que envolveu praticamente toda a população de Santa Catarina, em que famílias se separaram, de briga, demissão, uma série de problemas. O que aconteceu em 85? O Jaison resolveu se juntar com o Esperidião aqui em Florianópolis. E o Jaison era uma grande liderança, foi um grande político, foi escolhido o melhor senador durante muito tempo em Brasília, um homem correto, com uma postura ideológica da mais elogiável. O que aconteceu? O Jaison, acho, na minha maneira de ver, que cometeu um erro, se juntou com o Esperidião, de 600 mil votos que ele tinha feito para governador, depois de 3 anos, ele não conseguiu fazer 25, conseguiu fazer 25 para deputado federal. Ou seja, o eleitor do PMDB não engoliu essa aliança com o Esperidião. Entendeu? Então, não é nada contra o Juarez, que eu também acho que é um político que está se destacando no cenário de Santa Catarina, mas o problema é que ele traz com ele a grife do grande adversário do PMDB, que é o PP. Então é muito difícil. Então, apesar de hoje ter uma salada uma salada danada a nível nacional, né, onde o PT se alia com os grandes adversários históricos do PT, é só tu botar Sarney, Fernando Collor, tudo hoje aliado do Lula e da Dilma. Apesar disso, está muito em pauta hoje a nível nacional, que ninguém dá muita bola para isso, mas aqui em Santa Catarina eu acho que é uma coisa muito complicada, entende? Então eu defendo nesse processo que o PMDB tenha candidatura própria junto com o PSD e outros partidos que estão coligando, para manter essa aliança atual, entendeu? Sim. Mas aí esta aliança atual incluiria, por exemplo, o PSDB? Também, se o PSDB quiser entrar, eu não vejo problema nenhum, porque já está, né? Pois é, o projeto que foi feito anteriormente. Mas aí eu queria que o senhor analisasse, entrando o PSDB, como fica o palanque da presidente Dilma. Eu acho que esses palanques daí também é outra coisa que historicamente, de um tempo para cá, não diria historicamente, mas de um tempo para cá, esses palanques eles são divididos no Estado. Se o PT tiver um candidato a governador, vai trabalhar para Dilma. O Colombo vai ter não está com o PT, mas vai trabalhar para Dilma, então faz a mesma coisa. Entende? O pessoal do PSDB que está no governo trabalha para o Aécio. O Paulinho Bornal não vai trabalhar para o Eduardo Campos. Então é isso que vai acontecer, entende? É uma eleição bem complicada, né? Com cruzamentos aí de interesses. Né? E o senhor, hein, deputado? O senhor irá aos palanques, fará campanha? Há uns meses atrás, o senhor chegou até a dizer aqui que não iria se candidatar. Isso mudou? Não, eu acho que provavelmente eu não vou mais disputar a eleição. Não é um fato consumado ainda, mas provavelmente. Né? Mas eu vou contribuir com a reeleição do Colombo. Sim. Sabe? Vou ajudar dentro da minha maneira, com a minha liderança que eu tenho aqui na Grande Florianópolis, com a minha história política, vou ajudar. E a nível nacional, eu já coordenei campanha do Lula. Na última, já não votei na Dilma, mas coordenei 2 campanhas do Lula. Coordenei a campanha do Ulisses aqui em Santa Catarina. Mas eu vou nessa aí, eu vou de outra alternativa. Sim. Para finalizar, deputado, o que é que o senhor disse que ainda não tomou a decisão? O que é que está faltando para o senhor tomar a decisão de não se candidatar? Ou ao contrário, o que é que falta para o senhor resolver candidatar-se novamente? Vontade.
Tem que ter vontade, rapaz. Essa vontade é só sua. Tá, o quadro da política hoje é uma coisa muito nebulosa, né? É diferente de quando a gente começou a fazer política, Marcelo. Era uma coisa mais de ideal, mais a história do MDB é uma coisa muito bonita, você disputava uma eleição na base do discurso, do trabalho, das suas propostas. Hoje virou não se fez a reforma política que era importante. Por exemplo, se tivesse voto distrital hoje, eu seria candidato tranquilo, eu não estaria aqui nessa dúvida. Hoje o poder econômico tem uma influência muito grande, entende? Isso só se resolve com voto distrital, com uma reforma política verdadeira, que não se fez até hoje, porque o governo federal não interessa fazer reforma política, né? Reforma política, reforma fiscal. Então isso aí foi complicando e eu hoje estou com menos vontade de disputar a eleição. Muito bem. Deputado Edson Drino, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, Marcelo, felicidades, cumprimento pelo teu programa e um bom dia, uma boa semana para todos os seus ouvintes. Tá certo. Bom dia para o senhor também. O deputado estadual Edson Drino, criador do MDB então, né? Dando as suas opiniões aí sobre esta eleição.